Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Então, depois de falar dos melhores do ano, nada melhor do que falar do Framboesa de Ouro para as piores leituras do ano. Então, gente, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando o que eu falo aqui, principalmente das leituras ruins. E vamos aí rumo aos 4.000 inscritos pra gente ganhar cada vez mais relevância aqui dentro da plataforma. Então vamos começar daquele assunto que todo mundo adora. Todo mundo ama falar das maravilhosas leituras que teve no ano, de quanto gostou de algum personagem. Mas a gente ama mais ainda falar daquelas leituras que não deram certo, que foram verdadeiras bombas pra gente e que por muito pouco a gente não abandonou aquela leitura. Eu particularmente, para abandonar alguma leitura, eu acho que eu tenho que ter mais desinteresse do que tá achando o livro ruim, porque existe um certo prazer em você terminar um livro que você não está gostando, que é para saber o quão ruim ele pode chegar até o final. E meio que foi isso que aconteceu com o primeiro da lista, provavelmente a coisa que eu mais odiei nesse ano, que foi Time Paradox Ghostwriter, o mangá do Kenji Ichina e do Tsuhiro Date. É engraçado porque quando você olha a bolha do pessoal de mangá, todo mundo apostava muito em Time Paradox, achava que ia ser o próximo grande sucesso da Jump, mas o bicho se perdeu ali depois de 4 capítulos e foi só ficando cada vez pior. Cada capítulo que saía ele achava um jeito de transformar a história numa versão piorada daquilo que ele estava querendo fazer. Então nesse mangá a gente tem a história de um mangaka meio frustrado que nunca consegue emplacar uma obra, já teve alguns one-shots lançados, ele está tentando ser serializado pela Shonen Jump. Ele começa a receber do futuro mangás com uma história incrível, o derradeiro shonen de lutinha, então ele se vê muito tocado por aquilo, mas como a primeira edição meio que some na casa dele, ele começa a achar que na verdade ele sonhou com aquela história e decide desenhar aquela história que ele tinha gostado tanto. E leva aquilo para ser apresentado para os editores da Jump. Então a história é aprovada, todo mundo acha incrível, e aí ele começa a perceber que ele está recebendo aquilo do futuro, que o autor é uma outra pessoa e que na verdade ele está cometendo um plágio. Existe essa questão de... Cara, o autor tá realmente trazendo uma história, um shonen maravilhoso, ele quase não tem trabalho, ele só passa as coisas pro traço dele, mas ele tá cometendo um plágio. É um plágio com uma pessoa do futuro. Como é que isso vai estragar toda a nossa timeline? Por que ele tá recebendo esses mangás que vêm pelo micro-ondas semi-derretido dele? Tudo isso era muito instigante nos primeiros capítulos, e aí do quarto pra frente ele... Nossa, o autor se perde de uma maneira. Ele se perde de uma maneira em que aparece o autor, né? No caso é uma autora, a autora aparece na vida do mangaka, só que os dois têm uma relação meio de boaça, ele nunca entra no mérito de estar plagiando ela ou não, e o mangá fecha tudo dando uma grande lição de moral de que ele estava fazendo aquilo para salvar a vida dela. Então é uma bomba, eu acho que teve 14 ou 15 capítulos, não foi muito longe. Aí a gente não sabe se a galera tava desgostando porque o japonês tem alguma coisa com plágio, o próprio pessoal da Shonen Jump não gostou da maneira como foi retratada, talvez, ou se porque tava ruim mesmo, e aí tudo foi... Quando ele ficou tentando arrumar a história para deixá-la mais palatável, foi só piorando o que ele tinha em mente. Pior surto coletivo que eu vi de youtuber de mangá falando que ia ser um grande sucesso da Shonen Jump. Nessa onda de surto, eu acabei lendo o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. E também pra mim foi um grande surto coletivo, com as pessoas gostando dessa história que não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem pé nem cabeça. Conta a história de uma menina que está indo visitar os pais do namorado, então uma longa viagem de carro até o interior dos Estados Unidos, e coisas acontecem, ela começa a perceber que talvez não é o que aparenta ser. Ele tenta trazer quase como se fosse um thriller psicológico para essa história, mas ele fracassa em todas as tentativas, todas as vezes que você começa a ficar tenso, a história, sei lá,
alivia a barra, ele bota mistérios que ele não consegue resolver, ele dá um desfecho horroroso, um desfecho que ninguém entendeu, um desfecho em que as pessoas necessariamente precisavam conversar umas com as outras para tentar achar alguma coerência. Então é só um apanhado de ideias que seriam interessantes, mas que foram trabalhadas da maneira mais bizarra possível e mais cansativa possível. Foi sinceramente um surto geral que as pessoas tiveram e eu não consigo entender o que quem gosta vê nessa obra. E um livro que teve boas ideias, mas trabalhou isso de uma maneira mais chata possível, foi Recursão, do Blake Crouch, que é o mesmo autor de Matéria Escura. E acho que esse é um problema meu com o tipo de escrita que ele escreve. Eu não acho que seja um problema do autor. Eu acho que a maneira que ele trabalha a ficção científica é uma maneira que eu, que leio muita ficção científica, acho chata, acho cansativa, acho formulaica. Recursão tem muito da fórmula que ele usou em Matéria Escura e é um livro que vai tratar sobre o que aconteceria se você pudesse alterar as memórias das pessoas, mas não apenas de si próprio, né? De uma maneira coletiva, mudar a memória do mundo para alguns eventos. Então ele pega uma premissa interessante, que em teoria você está trabalhando como as pessoas se lembram daquilo, para transformar tudo em diversas linhas temporais diferentes, para transformar isso num thriller bem mediano de mocinhos contra vilões e quem tem o melhor plano para poder solucionar aquela questão, até que entra num grande cataclisma global e vira uma grande salada com todos os clichês de ficção científica que a gente espera, e é só muito cansativo. Ele vai muito bem ali até uns 30%, depois de 30% você meio que já entendeu qual vai ser toda a toada do livro. E um outro livro pra mim, que acabou sendo ideias boas completamente desperdiçadas, foi Meninas Selvagens, da Holly Power, que é um YA em que tem um suspense que uma estranha pandemia se espalha por uma ilha onde a gente tem um colégio interno apenas para garotas, e isso gera diversas mutações nos corpos delas. Então ela vai ter, sei lá, um terceiro olho, vai abrir escama, vai, sei lá, deformar a coluna. Vão acontecer diversas mutações nessa ilha e elas são meio que trancadas naquela ilha, elas não podem sair, ninguém pode entrar, o mundo lá fora não sabe o que está acontecendo ali, exceto pelos familiares e pelos militares, e elas estão bem naquela época de puberdade, de desafiar o sistema, de não entender por que elas estão recebendo pouco suprimento, pouco auxílio, várias outras questões que faltam na ilha de infraestrutura, e esse sucateamento vai gerando nelas raiva, rancor, vontade de mudar tudo aquilo, e é exatamente o desencadear dessas ações que vai levando tudo para um caos generalizado naquela ilha. Então, é um livro que tem premissas muito boas, ela tem personagens até que ligeiramente gostáveis, acho que eu não gostei de nenhuma a ponto de gravar o nome das personagens, mas tem algumas personagens ali que você ainda consegue entender o que elas estão tentando fazer, só que a Rory escreve do jeito mais chato possível. Ela é muito prolixa, e olha que eu gosto do Tolkien, que é o rei do prolixo, mas ela escreve de um jeito chato. É chato, não tem emoção, não tem aventura, e tal qual adolescentes que não fazem muito sentido, ela deixa isso bem claro, que as decisões dos personagens não fazem sentido e vão contra todo e qualquer bom senso que possa ocorrer no local onde você está trancado por conta de uma pandemia. Então é um livro cansativo, é um livro que eu penei ali para terminar, eu achei ele bem ruim, eu achei ele bem uma ideia excelente, que é tratar exatamente sobre mutações, você selado num local, você tendo que conviver com pessoas 24 horas por dia, basicamente para sempre, ou até acharem uma cura, e ela faz isso da maneira mais chata possível. E provavelmente o livro mais controverso dessa listagem vai para Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinnon, que foi
muito amado no começo do ano, os jovens amam esse livro, acham ele com representatividade, e realmente ele é tudo isso, ele é um livro para jovens, ele é um livro que vai tratar sobre o filho da primeira presidente dos Estados Unidos se envolvendo amorosamente com um príncipe da realeza inglesa, da família real. Ele vai tratar disso e tem um pano de fundo extremamente interessante, porque o Alex, que é esse filho da presidente americana, ele é latino, ele tem uma família diversa, ele é uma pessoa bem ruim, ele é uma pessoa chata, ele é uma pessoa bem medíocre, e ele vai se envolver com um príncipe que é a definição completa de um príncipe, ele é ensinado a ser um príncipe, então ele faz equitação, é um cara alto, loiro, o sonho de uma princesa, ele vai se envolver com esse cara. Só que aí o livro, apesar de ter uma ambientação que me parecia muito interessante, porque ele acaba abordando algumas coisas sobre a reeleição da mãe do Alex nos Estados Unidos, então tem toda essa questão de o que vai pra mídia, o que não vai pra mídia, o dia a dia na Casa Branca, como um primeiro filho deveria se comportar, ou o que um primeiro filho tem de liberdade. A mesma coisa por parte do príncipe, acho que é Henry? Não lembro agora. E então tem essa questão de uma ambientação muito legal, mas a Casey ela se perde um pouco ao escrever longas e longas páginas deles transando, ou como eles se acham excitantes, ou como eles são gostosos. E aí ela perde tanto tempo na construção da relação dos dois, de ódio, amizade até o amor, para quando ela tem realmente um problema nas mãos, ela sobrou poucas páginas para ela solucionar aquele problema, e soluciona aquele problema de uma maneira fácil, simples e verossímil. Talvez seja um problema meu, de que eu esperava uma história de um romance, obviamente, mas eu esperava uma história em que esse romance ocorresse num pano de fundo extremamente interessante e rico, e recebi um romance que é muito focado na parte sexual dos dois e na descoberta afetiva, homoafetiva e sexual dos dois, e não sobre toda aquela ambientação que era tão rica para mim. Então é isso, essas foram as minhas decepções do ano de 2020, com algumas leituras, alguns lançamentos, curiosamente. Acho que é a primeira vez em algum ano que eu leio tantos lançamentos assim. Uma pena que todos eles eu achei grandes bombas, mas foi interessante acompanhar. É muito interessante quando a gente vê a galera do Twitter surtando com algum livro, e aí você pega pra ler e você fala: nossa, que falta faz uma referência, né, meu amigo, pra saber que isso é melhor trabalhado em outras obras. Então é divertido, mas é aquilo, é a minha experiência de leitura, foram minhas experiências ruins de leitura. Vocês obviamente podem discordar com educação nos comentários, e eu acho que dessa lista mesmo, o único que eu recomendo passar bem longe é Time Paradox Ghostwriter. Ainda bem que foi cancelado, obrigado Shonen Jump por esse mimo em 2020. Então eu não vou deixar na descrição os links da Amazon para esses livros, porque, bom, eu quero que vocês passem longe dessas leituras tenebrosas. E eu acho que é isso, a gente encerra 2020, foi um ano divertido de leituras, foi um ano meio catastrófico em algumas leituras, mas foi um ano aí que a gente teve junto. Muito obrigado a todo mundo que esteve comigo. Espero que em 2021 eu não tenha tantas leituras ruins para compartilhar a ponto de render um único vídeo só para isso. Bom, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.